classificaria um agricultor de sucesso, da seguinte maneira: ele precisa ter numa propriedade no mínimo 3 atividades. Uma que dê uma renda mensal, uma que pelo menos 3, 4 meses, ou que seja anual, e uma atividade que, de repente, para aquele momento que a gente precisa, deu uma frustração de safra, alguma coisa assim, então a gente tem como fazer um dinheiro extra. A gente tem um horário para trabalhar com as vacas de leite, o outro horário para trabalhar com a suinocultura, no meu caso, e nos momentos vagos a gente cuida dos reflorestamentos, cuida do meio ambiente. É uma coisa que eu sempre gostei, preservar a natureza, até porque a natureza, assim, quando a gente trata ela bem, ela dá retorno para a gente, e quando a gente trata ela mal, é de certeza que ela acaba se vingando. O prejuízo é nosso mesmo. Por isso é importante você diversificar, e você não sabe qual é a atividade que vai estar melhor no próximo ano. Aqui nós plantamos arroz, engordamos suínos, plantamos milho, vamos passar a criar gado, vamos engordar gado, e além disso a gente tem o plantio de eucalipto, que também ajuda a nos garantir um pouquinho mais para o futuro. Conservar e cuidar da natureza é fundamental para a manutenção da vida e da qualidade de vida das pessoas. A Constituição brasileira determina que todos são responsáveis por defender, preservar e recuperar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso inclui os governos e políticos, as empresas e empresários, escolas e universidades, igrejas e também cada cidadão da cidade e do campo. As leis ambientais, como o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, existem para orientar os proprietários rurais e as pessoas das cidades para que cuidem do meio ambiente. Você já deve ter observado que atualmente muitas pessoas falam sobre a importância de conservar e recuperar o meio ambiente e já estão fazendo a sua parte para cuidar da natureza. Quem mata o mato se mata. Isso é uma frase de um índio. E essa frase marcou a minha vida. Então eu pensei assim, se eu vou plantar eucalipto, eu tenho que dar uma compensação com alguma coisa da nossa natureza. E eu botei na cabeça de criar uma floresta nativa. Eu quero plantar 10.000 árvores, 3.000 já temos plantadas. Então aí já o resultado de 2 anos já se faz notar. E eu estou cada vez mais entusiasmado. Empresas, agricultores e muitas outras pessoas estão cada vez mais preocupadas em utilizar matéria-prima produzida sem danos ambientais. Os desmatamentos diminuíram e as florestas estão começando a se recuperar, permitindo a volta dos animais silvestres. Muitos rios estão menos poluídos e as pessoas jogam menos lixo nas ruas. Isso torna as cidades mais limpas e agradáveis para viver. É importante reconhecer o trabalho dos agricultores que já começaram a proteger e recuperar as matas ciliares para conservar as nascentes e rios, cuidando assim de nosso bem mais precioso, a água. Todos sabemos que a educação ambiental serve para levar informação sobre as melhores maneiras de conservar e recuperar o meio ambiente. Para ajudar os proprietários rurais a entender e cumprir as leis ambientais e a planejar as atividades de suas propriedades, a APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, e a Klabin, Papel e Celulose, desenvolvem em parceria o programa Matas Legais. O Matas Legais tem o objetivo de desenvolver ações de conservação e recuperação ambiental e fomento florestal, e com isso visa preservar e recuperar os remanescentes florestais nativos,
melhorar a qualidade de vida da população e aprimorar o desenvolvimento florestal. O programa Matas Legais é um programa da parceria entre a Premav e a Klabin. E o programa ele visa principalmente levar informação, levar orientação técnica para o agricultor fomentado da Klabin, para que ele, ao implantar o reflorestamento na sua propriedade, faça isso de uma forma mais sustentável, levando em consideração a legislação ambiental, respeitando as áreas de preservação permanente, que são as nascentes, os riachos, os rios e também as encostas, e para que também não comprometa toda a área produtiva de sua propriedade com uma única espécie. O programa Matas Legais trabalha fortemente com um processo de adequação ambiental das pequenas e médias propriedades. Isso será extremamente importante no futuro próximo, no trabalho e na exigência da sociedade com relação à certificação ambiental. Aqui nós estamos em um dos viveiros de mudas nativas da Premav, onde são produzidas as mudas para o programa Matas Legais e também para outros projetos que a Premav desenvolve. E essas mudas aqui produzidas, né, são fornecidas para os fomentados da Klabin. O trabalho inicia com a demarcação das áreas de preservação permanente, onde a Premav tem contribuído para que essas áreas sejam recuperadas e restauradas com mudas da Mata Atlântica. O programa tem como base o planejamento das atividades na propriedade e na paisagem, transformando os imóveis rurais em áreas mais produtivas e num lugar legal perante as leis e, ao mesmo tempo, legal e agradável para morar e viver. O termo Matas Legais tem um duplo sentido, que é uma propriedade legal no sentido de legislação ambiental e uma propriedade legal no sentido de ser um local agradável para se viver, quer dizer, uma propriedade bem planejada, onde o proprietário encontra todas as condições, tanto do ponto de vista econômico, de produção, como também do ponto de vista de se ter uma área ambientalmente preservada, conservada e que você tem condições de ter outras atividades nesta propriedade. O Matas Legais ajuda os proprietários a planejar a melhor forma de fazer o plantio de pinos e eucalipto sem prejudicar as outras atividades do imóvel e, ao mesmo tempo, respeitando e cuidando do meio ambiente. A parceria Klabin e a Premav hoje é vista pela empresa como algo que dá todo o suporte para a inserção dos pequenos produtores no conceito de sustentabilidade. Nós temos, sabemos que é difícil para o pequeno produtor buscar informações, novas tecnologias, questões de produtividade, agricultura orgânica, vários conceitos de sustentabilidade que estão aí e que muitas vezes o pequeno produtor não teve acesso. Então a Klabin se preocupa muito em dar suporte ou dar condições para que a comunidade em geral tenha um crescimento da mesma forma que a empresa espera o seu crescimento. Só se cuida daquilo que se conhece, só se ama, se preserva aquilo que se conhece. A educação ambiental, dessa forma, é fundamental dentro do programa Matas Legais. Algumas ações são desenvolvidas para que se possa atingir esse público, né, com conceitos de educação ambiental, sensibilizando sobre as questões ambientais. Um exemplo bacana que é desenvolvido no programa Matas Legais são os seminários voltados para as mulheres agricultoras. Nessas oportunidades, elas podem levar para um grande grupo experiências, trocar ideias, trocar receitas, mostrar o que se faz na pequena propriedade. Através do programa, são realizadas reuniões, seminários de capacitação, visitas de campo e distribuição de mudas de árvores nativas, e também é dada orientação sobre o plantio das árvores. As mudas são destinadas para recuperar áreas de preservação permanente e reserva legal
e também para outros reflorestamentos. Aqui nós estamos diante de um plantio feito dentro do programa Matas Legais e como vocês podem observar aqui, tem uma diversidade bastante grande de espécies. A gente sempre procura diversificar usando bastante espécies pioneiras, também secundárias e algumas espécies nobres. E principalmente frutíferas para que possa com isso atrair a fauna. Conhecer o Código Florestal é fundamental para definir o que fazer na propriedade. O Código Florestal é uma lei que já tem 80 anos e estabelece regras para proteger as florestas e demais formas de vegetação nativa. Todos os imóveis rurais precisam ter uma reserva legal. Na região da Mata Atlântica, é preciso conservar ou recuperar pelo menos 20% da área do imóvel com vegetação nativa. O proprietário da terra é o maior beneficiado com a reserva legal, pois ela tem a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, além de oferecer abrigo e proteção para a fauna silvestre e a flora nativa. A reserva legal, às vezes, na hora da gente fazer, até a gente pensa que isso incomoda um pouco, que parece que é um desperdício na propriedade, mas eu posso afirmar de experiência própria. Eu fiz e tenho mais 3,5 hectares sobrando de reserva legal. E com certeza nunca vou mexer, porque aquilo me dá uma segurança. A gente tem uma fauna aí que também precisa do seu ambiente e não faz falta nenhuma na propriedade. Pelo contrário, eu acho que vem trazer e somar em benefício. Minha área de reserva legal são 2,4 hectares. Já plantei 3.000 mudas, mais ou menos, vindo da Premave com a Clabin. E mais umas que a gente pegou aqui no município mesmo. O ar, os rios, os animais silvestres e as sementes das plantas ultrapassam os limites das propriedades e as fronteiras dos municípios sem pedir licença. Por isso é importante saber que tudo o que fazemos na propriedade, seja na cidade ou no campo, pode afetar a vizinhança. Observar e respeitar as leis ambientais é a obrigação de todos, mas também é importante conhecer as leis da própria natureza. Para planejar bem as atividades de uma propriedade rural, é necessário conhecer bem a área, saber quais espécies de plantas e animais existem e qual é a situação das florestas ou outras formas de vegetação nativa, se estão bem conservadas ou se precisam de ações de recuperação. Saber onde e como estão as nascentes, as lagoas e os rios ajuda a definir as ações para sua proteção ou recuperação. A ocupação irregular de algumas áreas, além de prejudicar o meio ambiente, aumenta o risco de enchentes e deslizamentos de terra, causando prejuízos econômicos e até mortes. Por isso é necessário planejar bem cada atividade, obra ou construção, para não causar impacto negativo ao meio ambiente e não prejudicar os imóveis vizinhos e a região toda. O Código Florestal também protege todas as áreas de grande importância ambiental, tanto no campo quanto nas cidades, como as nascentes, os rios, as encostas muito íngremes, os topos dos morros e os manguezais. Essas áreas são chamadas áreas de preservação permanente e têm a função de preservar a água, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo contra a erosão e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, há 3 anos atrás, nós doamos essas mudas de nativas e toda a orientação técnica para que ele fizesse essa recomposição. E hoje a gente observa já um grande avanço na restauração dessa área de preservação permanente. Eu plantei umas 3.000 árvores de frutífera, tem várias
tipo de árvore, né? Limpei umas 5, 6 vezes, porque o seguinte, teve braquiária, que era uma árvore daninha. Então o que eu pude fazer, eu fiz pensando nos filhos e nos filhos dos agricultores do assentamento Paulo Freire. Há muito tempo eu tinha vontade de proteger ela, fazer uma floresta em volta para proteção da água. Não conseguia as mudas, mas através do programa da Clabin, eu consegui as mudas e a gente estava fazendo tudo para ver se consegue uma proteção boa, para nunca faltar água. E sempre foi o meu sonho em proteger. A recuperação a gente fez para proteção da água, mina, né, que é o recomendado 50 metros, né, na cabeceira de todas as minas. Então foi feito esse reflorestamento. A grande importância dessa parceria que a gente tem com a Clabin, podendo contar com esse programa das matas legais, é que ao mesmo tempo onde a gente tem, né, o plantio de eucalipto, que é o objetivo, a gente tem a possibilidade, até mesmo a facilidade, né, de contar com a Premav, que já tem esse conhecimento, onde a gente pode estar realizando na propriedade essa preservação, né, das áreas. No caso aqui a nossa APP, a gente sabe que logo ali abaixo tem uma nascente, então ao invés de eu estar plantando eucalipto nessa área, eu estou deixando isso reservado para a mata legal, eu estou preservando a água e fazendo a nossa parte, que é cuidando do nosso meio ambiente. Aqui a gente achou importante plantar as árvores, né, porque a gente tinha a mina ali. Aí era no meio do pasto, então as vacas, né, corria muita água suja na mina, então a gente tirou a mina fora do pasto, né, e resolveu fazer a mata, né. Então a água, eu acho que a água mudou muito. Nossa, a mina subiu mais a água, né, água limpa, agora quando chove nem suja mais a água. Eu acho que o agricultor, se ele for assim, um pouco mais eficiente nas áreas que ele tem assim aberta e que a topografia favorece um bom cultivo e que se ele conseguir ter uma boa produtividade, eu acho que essa área próxima dos rios aí, respeitando a legislação, ela não vai fazer falta, porque com o aumento da produtividade ele consegue recuperar essa diferença que ele vai ter na redução da área. Por isso eu penso que ele não vai perder com isso. Além do Código Florestal, temos a Lei da Mata Atlântica. Essa lei protege todos os remanescentes de vegetação nativa ainda existentes, mesmo fora da reserva legal ou das áreas de preservação permanente. Ela também estabelece os critérios para os casos em que é permitido fazer uso ou supressão da mata. Por isso, antes de fazer qualquer intervenção em área de vegetação nativa, o proprietário rural deve se informar junto aos órgãos ambientais ou associações ambientalistas para saber o que pode ou não pode fazer. Fazendo isso, ele evita danos ambientais ou multas. É fundamental que as áreas de uso do solo para a agricultura, pecuária e reflorestamento, assim como as estradas, sejam implantadas observando as curvas de nível, a aptidão e qualidade do solo, o clima e a legislação ambiental. Se no imóvel houver alguma área de preservação permanente ou reserva legal degradada, é necessário fazer a recuperação. A recuperação de áreas degradadas, a diversificação das atividades agropecuárias, a agricultura sem uso de agrotóxicos, a implantação de sistemas agroflorestais, o enriquecimento ecológico de florestas secundárias e o ecoturismo são exemplos de atividades sustentáveis que podem aumentar a renda do produtor rural. Os reflorestamentos com espécies nativas destinadas para futuros cortes, assim como o plantio de espécies exóticas como o pinus e o eucalipto, devem ser implantados fora das áreas de preservação permanente. Esses plantios vão garantir produtos como madeira, lenha, frutos e matéria-prima para a indústria, garantindo assim a sustentabilidade econômica e ambiental da propriedade.
Nós temos uma área de reflorestamento com espécies nativas, com finalidade econômica, onde nós estamos testando algumas espécies que a gente já sabe hoje que tem potencial econômico. Posso destacar aqui a araucária, a bracatinga, né, que é de crescimento rápido, a canafístula, a tucaneira e várias outras, né? São tudo espécies, né, que tem potencial e que daqui a alguns anos vão dar um retorno para o proprietário. Os serviços ambientais, como a polinização das plantas através das abelhas, borboletas, beija-flores e outros animais, são prestados de forma silenciosa e gratuita pela natureza. Outros serviços ambientais são a captura do carbono pelas plantas, a manutenção da qualidade e quantidade da água, o controle da erosão, a conservação da biodiversidade e o cuidado com a beleza cênica das paisagens. Atualmente existem programas de pagamento por serviços ambientais, e isso pode aumentar a renda dos proprietários que cuidam da natureza. Cientistas do mundo todo comprovaram que as mudanças climáticas já estão acontecendo. As enchentes e secas estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, causando perdas de vidas humanas e prejuízos econômicos. O aquecimento global, juntamente com a diminuição da qualidade e a escassez cada vez maior da água e a extinção de espécies de plantas e animais, são os grandes problemas ambientais do planeta. Esses problemas, em maior ou menor escala, afetam a todos, em qualquer lugar. Por isso, os cuidados com o meio ambiente são cada vez mais importantes e programas como Matas Legais existem para auxiliar as pessoas que querem melhorar suas práticas agropecuárias. Conseguimos com isso, com essa floresta, conservar 13 cabeceiras d'água, uma atitude muito importante que está se multiplicando na região e criando essa cultura que realmente o planeta precisa. Se nós não nos mobilizarmos, se nós não dermos as mãos, se nós não nos associarmos, os nossos netos e os nossos bisnetos não terão mais o que necessitam para sobreviver. O Matas Legais, criado em 2005, já ajudou muitos agricultores de Santa Catarina e do Paraná a recuperar suas nascentes e margens de rios e melhorar suas propriedades. A Apremave e a Clabin convidam você a conhecer o Matas Legais e participar deste esforço rumo ao desenvolvimento sustentável.